Oi, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo e hoje você vai aprender a como fazer um deploy de uma aplicação completa para a AWS usando o GitHub Actions. Então, vamos para a parte importante, que é o código aqui. A gente vai usar algumas coisinhas aqui, que no caso o Docker, né, a principal delas, GitHub Actions para fazer a automação do deploy e o Nest e tal, Postgres, mas tudo isso orquestrado com Docker, então fica mais fácil. Caso você não tenha uma noção tão mais avançada de Docker, não é tão necessário assim, é só o básicozinho mesmo, só para a gente poder brincar aqui. Então, a primeira parte aqui é só o Dockerfile, padrãozinho, travando a versão aqui do Node 18.19, o diretório do nosso container, que vai usar o /app, e aqui o copy está copiando todos os nossos arquivos do nosso diretório atual para o /app dentro do container, instalando as dependências com npm install e expor a porta 3000 da nossa API. Né? Depois aqui dá um comando para iniciar a nossa aplicação, cmd npm run start. Isso aqui pode ser sobrescrito, então não é tão assim importante essa parte, porque a gente pode, por exemplo, se precisar antes de instalar, rodar as migrations do nosso projeto, antes de iniciar, a gente pode sobrescrever esse comando pela linha de comando do terminal do Docker. Então, é isso. Fechou. Fiz aqui o nosso projetinho de Nest, né? Dei só um Nest new e ponto, caso você queira acompanhar aí. Nest new ponto e importei algumas coisas aqui do banco de dados, que no caso já tinha, né, configurado em outro projeto, que no caso usando o Drizzle, a Drizzle RM. O pessoal costuma usar o Prism e tal, mas o Drizzle tá mais hypado esses dias, resolvi dar uma chancezinha pra ele e é top. Muito melhor. Mas, isso não vem ao caso, só pra colocar, né, uma tabela padrãozinha, bem simplesinha no nosso projeto, para elevar um pouco o nível, né, fazer a comunicação entre o banco de dados e tal, e provar para vocês que é fácil e prático, que não tem segredo. Então, a primeira parte, a gente já tem aqui, né, as configurações. Vai estar o link aí do projeto do GitHub aí embaixo. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. A gente tem que criar uma network para comunicar entre os containers que a gente vai criar. A gente vai criar um container por Postgres e um container de Nest para rodar a API. Os dois têm que se comunicar entre si. Né? Isso não seria necessário se eu tivesse local, eu poderia só rodar o banco de dados, né, com Docker mesmo, e usar o localhost e tal. Mas se eu estou comunicando entre containers, os dois têm que estar na mesma networking para isso funcionar. Então o primeiro passo seria esse: Docker Network, create, vou chamar de node.net. Está criado. E o segundo passo, a gente vai criar o container do Postgres, né, com o Docker Run. Eu vou dar o Docker Run aqui e passar "-d", que eu quero que ele trave meu terminal, o nome desse container, que vai ser aqui no caso Docker Postgres, e depois eu vou passar a network dele, no caso é node.net, né? A porta de execução dele, padrão 5432 e 5432 também, e agora algumas variáveis de ambiente, né? Pra gente poder aqui, ó, vamos colocar que vai ser o Postgres DB, que vai ser o DB que vai ser criado assim que o container iniciar, que eu vou colocar aqui como NodeDB. Vamos colocar na verdade MyDB, que é o padrãozinho, né? MyDB, padrão. E aí outra variável de ambiente tem que ter outro, "-é". Vamos colocar Postgres password, que vai ser a senha do nosso banco de dados, né? Password que eu vou colocar super secret 1, 2, 3. Mais o que é que eu teria que colocar aqui? Eu acho que é só PostgreSDB, Postgres Password. E tem o Postgres User também, para falar qual usuário a gente está usando. Postgres User, que vai ser Postgres, o nome do meu usuário. Então tá configurado aí, só dar um Docker Run. Ele faltou o principal, né? A imagem, que é no final aqui. Postgres 13. É legal travar sempre a versão, né, da imagem que você vai utilizar. Isso aí pensando no deploy, porque se der algum erro lá na aplicação lá em cima,
e por conta de uma função que não está sendo mais utilizada porque foi atualizado e tal, a gente não sabe identificar assim de primeira. Então é bom travar a versão, porque se você sabe qual versão que é, vai estar ok. As funções estão lá, vão estar lá sempre e é melhor travar. Tanto isso no banco de dados quanto no Node, né? Ao invés de usar o latest, é bom travar pensando na escalabilidade. Então a gente criou o container, né? Vamos subir aqui um pouquinho para melhorar. Vou dar um clear, dar um docker ps. Tá aqui rodando, né? Na porta que eu coloquei aqui. E agora vamos usar o meu .env, né? Tá aqui por enquanto localhost, porque eu vou fazer com um Nest aqui no meu sistema normal, sem usar o Docker por enquanto, só para testar o projeto, né? E é isso aí. Tem a nossa aplicação aqui, né? Não tem tanto segredo assim. Tem o service, enfim. Vou dar uma mexida aqui usando o Drizzle e daqui a pouco eu volto, né? Então, o que foi feito aqui foi simplesmente uma APIzinha básica só para criar o usuário e depois listar os usuários presentes, né? E, né? Aqui a funçãozinha usando o Drizzle e tal, para inserir, para retornar, enfim, padrão. E aqui minha API rodando na porta 3000. Tendo tudo isso feito, tem um outro comando também que eu adicionei aqui, que é para realizar a migrate do banco, né? npm run migrate. Só lembrar de configurar o .env aqui com aqueles mesmos atributos que a gente tinha colocado na hora de rodar o container, que no caso foi mydb, o nome do banco, a senha super secret, 123, usuário Postgres. Então, isso aqui tem que rodar, vai tudo certo, dá npm run migrate e ele rodou, né? Tranquilinho. Confiando que ela está rodando, vou parar isso aqui e fazer o nosso container, né? O nosso container Docker dessa aplicação em Nest. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um build dessa imagem, né? Vamos fazer um build dela para poder puxar, né? Eu já tenho no meu Dockerfile build -t, meu usuário, acima chave 14 barra node deploy, que vai ser o nome do meu projeto que eu vou criar aqui agora, e o diretório que está o Dockerfile, que é esse aqui. Ele vai simplesmente fazer o build. Pode demorar um pouco aqui, né? Que tem que copiar tudo e tal, demora um pouco. Mas é isso. Uma dica importante, que é bom a gente colocar aqui, que no caso de criar um Docker ignore. Isso. Para ele ignorar algumas dependências, né? Tá certo? Node modules. Só botar isso aqui, ele vai ignorar. Isso aqui eu vou até parar aqui e mandar fazer de novo, porque isso é muito importante, ele ignorar essa pastazinha aqui, porque como eu tô no meu Windows, né, se por acaso tem alguma função que é só do Windows, eu for executar lá na AWS, vai dar pau, porque ele tá importando os mesmos Node modules daqui. Tem algumas coisinhas aqui, algumas versões, né, de aplicativos e tudo, que é bom a gente tirar. Ele rodou aqui. Tô com a minha imagem localmente por enquanto, não fiz o publish dela ainda, mas como eu vou executar simplesmente local, não vou publicar ela ainda. Então, docker run, -b, -p, que é a porta, 3000 que eu vou colocar, né? O nome do container, que eu vou colocar node, deploy, que é o nome da imagem também, container. Bem criativo. E a network dele. A network dele, que vai ser um NodeNet. A gente já está criada essa rede. Mais alguma coisa? As variáveis de ambiente que eu quero passar. Que no caso simplesmente é essa aqui, ó. Database URL. No caso, não vai precisar dessas aspas. E aqui tem que ser trocado. Docker Postgres, porque é o nome do meu container, está na minha rede, está na minha network. Então, vamos trocar. Aqui o database URL trocou. Sobrescrever as variáveis de ambiente que estão lá, com -e. E a imagem, AC Machado 14 barra... Acabei de esquecer o nome. Node deploy. Se eu quiser sobrescrever o comando aqui, poderia ser agora. Escrever, sei lá,
npm alguma coisa. Mas o comando que está lá está sendo o npm start e eu já rodei as migration. Então isso é para outra parte do vídeo. Ele vai rodar certinho. Vamos dar um docker ps e ele está rodando aqui na porta 3000. Se eu quiser testar isso aqui, ó, posso vir aqui, localhost 3000. Tá lá rodando meu container, sem erro, sem problema, tranquilinho. E é isso. Agora que a gente viu que o container tá rodando, vamos pro próximo passo, que é começar a brincadeira. Que é começar a parte do deploy. O que a gente tem que fazer agora? O primeiro passo é ter uma imagem Docker no Docker Hub. E para isso, a gente tem que criar um repositório lá no Docker Hub. Você tem que ter uma conta lá, faz o login bonitinho e cria. Vou colocar o mesmo nome que eu criei antes, né? Node deploy. Público, se for privado, eu mudo um pouquinho as coisas aqui, mas eu vou fazer para público. Então, tranquilo. E eu vou criar aqui, Node deploy. Então, tá aqui, tá criado. A gente já tem imagem local, né? A gente já fez o build dela anteriormente. E agora, amigos, é simplesmente fazer o Docker push da imagem. AC Machado, que é o meu usuário, 14/node deploy. E a versão que eu vou usar dele, que eu vou subir, vai ser a latest, que é a última que eu subi. Vou fazer o push, ele já tá pegando aqui, vai subir para lá e é isso. Enquanto isso aqui sobe, vamos pro próximo passo, que vai ser a gente ter uma máquina, né, na EC2 rodando. Tem uma máquina AWS. Então, fez o login na AWS, você vai vir em EC2. Eu já tenho uma instância rodando, uma instância configurada, mas eu vou fazer outra do zero, tudo certinho, para não ter problema. Vou configurar tudo do zero aqui com vocês. E a máquina eu vou preferir a Ubuntu mesmo, tenho mais familiaridade com o sistema, né? Não gosto muito do Linux da Amazon, mas se você quiser trocar, agora é a hora. Vou criar, o nome da instância vai ser Node Deploy. Bem criativo novamente, né? Tá aqui a estrutura dela, micro, né? Certinho. Keyparing vai ser esse mesmo que eu já tinha antes. Vou deixar ali, mas você pode criar um novo, né? Nesse caso. Não vou criar, porque questão de segurança do vídeo, né? E aqui, ó, esse aqui é bom. Esse aqui você pode marcar tudo, o Security Group. E marca aqui as opções. A gente vai alterar ele depois para aceitar especificamente a porta 3000, que é a porta que a gente está instanciando da nossa aplicação. E é isso. Rodar a instância. Verificar aqui se já subiu. Já subiu. Tá lá. Só verificar aqui. Subiu. Tá aqui. Latest. E tá rodando aqui também a instância da Amazon. No caso aqui, Node Deploy. Tá pendente. Enquanto tá pendente, vamos configurar o Security Group dela. Cadê? Subnet. Nossa senhora. Security. Jesus. Tem aqui Security Group certinho. Que no caso é esse. Eu vou dar uma alterada nele. Edit Inbound Rules. Quero colocar uma nova regra. Vai ser Custom TCP. A porta 3000 e From Anywhere. Certinho. Salvar. Ele vai salvar. A gente tem nossa máquina. Vamos voltar lá. Perdi ela de novo. Ela está rodando. E agora você vai conectar com a máquina. Com esse usuário. O IP está ali. Vou conectar. E agora o próximo passo é instalar o Docker na máquina. Para isso, vamos só pesquisar aqui. Instalar Docker no Ubuntu. Pronto. Gostaria de que, ó, Docker Engine no Ubuntu. Aí, ó.
Vamos usar qual aqui? Vamos usar esse aqui mesmo. Só copiar isso que tá aqui. Sudo apt-get, tudo isso aqui. Está conectado na instância, eu gosto sempre de dar um clear aqui que facilita a visualização. Para copiar comandos aqui é Ctrl Shift C. Tem como se conectar com chave SSH também. Mas vamos conectar aqui só, né? Pelo próprio console da Amazon. E baixa rapidinho aqui, já vou puxar o outro comando. Aqui. Copy. Aí, ó. Echo, ele já escreveu. E agora sudo get. apt-get. Vamos fechar que eu digitei Ctrl V. Ele vai fazer o update. E agora vamos instalar o Docker. Yes! E por último, verificar se ele rodou certinho com o sudo docker hello world. Nesse hello world ele vai ter que baixar a imagem leve do Docker, né? Só de hello world, para ver se ele tá lá. E assim que ele estiver lá, a gente consegue brincar. Só guardar aqui. Não, Jesus. Que isso, gente? Agora vai. Ele baixou. Hello World. Tá configurado. Tá certinho. Fácil. Próximo passo. Lá no GitHub. Você tem que ter um repositório, né? Tanto é que é GitHub Actions. Acabei de criar um repositório aqui pro vídeo. Você vai vir aqui em Settings. Você vai vir em Runners. Você vai New Self-Host Runner. Criou. Estou usando lá a máquina Linux, né? Então vamos trocar. Vamos lá. Copiar os mesmos comandos que a gente estava vendo aqui. Criou a pasta. Agora ele vai pegar. Isso aqui eu vou apagar. Então não tem problema a gente compartilhar esses dados, né? Tá tranquilo. Vamos colar lá. Isso aqui é só para ele validar se está instalado, né? Ok. Se deu ok, a gente vai dar um tar nele ali e começar. Aqui a gente vai configurar o nosso amiguinho. Ele configurou, vai configurar, né? Aqui você pode dar um Enter. Aqui eu vou colocar EC2, vamos colocar AWS barra EC2. Aqui embaixo também AWS traço EC2. Pode dar Enter de novo, ele está configurado. Agora, para ele começar a rodar, você poderia só dar um ponto barra run.sh. Ele vai conectar. Tanto é que você vem aqui de novo, né, em Runners Action, ele vai estar conectado. Porém, né, tem uma pegadinha aí que é bom a gente prestar atenção, porque de vez em quando essa máquina pode reiniciar ou desconectar por algum outro motivo. Aqui eu dei Ctrl C lá, esse aqui parou. Enfim, para isso não acontecer, eu vou criar um script para sempre que a máquina reiniciar, já iniciar esse script sem eu precisar vir aqui, conectar com a máquina e fazer todo esse processo de novo, né? Então, para deixar menos trabalhoso, vou criar um script. Vou criar um script na minha pasta /home /ubuntu, que é padrão, né? E dá um nano que vai ser start.sh. Lá vai ser, eu vou colocar só para deixar bonitinho aqui, /bin /bash. Primeiro passo, vou dar um CD na minha pasta que eu tô, que é /home /ubuntu, e é isso. Aqui Ctrl Shift V, Ubuntu, Ctrl Shift V. Agora sim, agora vai dar certo, que é o meu script .run.sh. Nesse meu script, só dá um ls
ele não tá, ó. Vamos dar um chmod mais x, que é para dar permissão de execução nele. E agora sim. Agora ele tá com permissão para poder ser executado. Agora a gente vai criar um serviço, que é justamente para iniciar quando for começar do sistema, né? Vamos dar um etc ls. Nossa, é muita pasta, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que é system. System md. E agora eu vou dar um cd também de novo no system ls. Tem cheio de services ali, ó. Nano service, sudo service. A gente vai criar mais um. Vamos dar um nano. Vamos chamar de start. Start script ponto service. Criou isso aqui. Agora eu tenho minha colinha aqui. Vou deixar isso aqui tudo junto com o repositório no Git. E vou só colar ele aqui. E o meu script start.sh já está aqui já. A descrição dele pode colocar aqui mais coisa, mas deixa quietinho aí. Restart always para configurar usuário, Ubuntu. E é isso. Não tem segredo, é isso. Vamos fechar. Yes. Beleza. Permission denied. Vamos sair aqui então. Ao invés de dar um sudo, de dar um nano, você vai dar um sudo nano. E agora sim você tem permissão, papai. Copiou, colou. Não precisa alterar nada, né? Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Tá lá, bonitinho. Agora vai dar um sudo system ctl enable start o nome do seu script. Criou um link. Agora ao invés do enable você vai dar o que? Um start. Deu um start? Não deu nada, né? Mas aqui, ó, que tava offline, agora ele está online e esperando para comunicação de deploy. Então, você tem um negócio rodando, cada vez que a máquina iniciar, ele vai rodar isso aqui. Esse era uma dicasinha extra a mais, né? Mas, tá configurado. Agora eu vou dar um cd no meu diretório base, que é /home /ubuntu. Então agora a gente já está com o GitHub Actions configurado na AWS, o Docker configurado e ele já está esperando alguma mudança, no caso o Actions, né? Então o próximo passo é simplesmente criar um arquivo no GitHub Actions para poder fazer esse deploy automático para a gente a cada push na branch que a gente quiser. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui um arquivozinho, vou só copiar ele e mostro para vocês. Tá aqui o arquivo, deploy para main, né? E vamos abaixar esse terminal aqui, né? Já chega. Então o que ele está fazendo? Ele simplesmente está fazendo o que a gente fez antes. Aqui, ó, só não fiz o login que já estava logado, né? Docker username, Docker password. Eu vou ensinar também como é colocar esses secrets lá no Action, para você não ter que ficar, né, expondo seus dados públicos assim. Você vai buildar a imagem do Docker que está aqui, né? O Node.net. Depois você vai publicar essa imagem do jeito que a gente fez ali antes, e depois você vai rodar o job de deploy, né? Tem vários jobs aqui. Ele vai precisar do build, que não tem como fazer deploy sem o build, vai rodar na AWS. Repare que esse é o mesmo nome que a gente definiu aqui, ó. Então se aqui tá AWS, você vai clicar e botar AWS também. Criar a rede, se não existir. Eu fiz esse comando aqui porque às vezes você já tem a rede criada e não precisa criar outra, né? Por mais que você remova os containers, né, que tem a rede não vai se remover. E aqui a gente remove, né? Se não tiver, a gente cria, na verdade, que ele pesquisa, né, o Docker Inspect Node.net. E aí, se não tiver, ele vai e cria a network. Depois ele faz o pull da imagem do Postgres, o Postgres 13, remove o container antigo, isso aqui,
Às vezes nem precisa, se for o caso, né? Isso aqui você pode deixar, pode apagar essa parte aqui e, né? Aqui você pode criar outro comando para verificar se por acaso já tem o container rodando, não precisa criar outro. Mas no caso aqui eu estou removendo o antigo, é só para testar mesmo, mas isso aqui tira, se for fazer na sua aplicação, tira essa linha, porque senão você vai dropar seu banco de dados a cada vez que você fazer o deploy. Isso é horrível, né? Então, muda essa implementação, é só tirar essa linhazinha daqui e fazer mais uma verificação aqui em cima, se o banco de dados tiver, já existir. Outra coisa também, você pode criar volume, Docker, posso fazer um outro vídeo sobre, né? Tem outro vídeo para fazer também, fazer um backup desse banco de dados, mandar para um bucket da S3, por exemplo. Mas, enfim, como é só de teste, não tem problema a gente fazer dessa forma. A gente vai fazer aqui, puxar a imagem que está lá na build, que a gente fez o build lá, mais recente. Então, a gente vai fazer o pull, né, para nossa máquina da EC2, que está rodando nela, remover o antigo container, que é do nosso servidor. Isso aqui você pode remover tranquilo, porque ele não vai conter dados importantes, né? O que importa realmente é o banco, então isso aqui pode deixar e rodar o seu Docker naquela aplicação. Repare aqui, ó, que no outro projeto, eu acabei esquecendo de tirar, estava usando Prisma, e esse comando do lado aqui é para forçar o container a ficar ativo e eu poder executar ele depois. Mas, no nosso caso, não quero que isso aconteça. No nosso caso, o comando que eu quero que passe aqui vai ser simplesmente o npm run migrate, e foi o comando que a gente executou, e o npm run start, que é o comando padrão, já estava lá. Eu adicionei mais um comando aqui, e que no caso foi a migrate, né? Roda antes. Tinha um de seed aqui também, mas no meu caso eu vou tirar esses outros dois comandos aqui. Esse exec, né, é para executar o container e rodar os comandos lá dentro, mas não vou precisar deles, porque o meu último comando vai ser esse daqui, e logo após isso tudo vai ser feito o deploy na minha aplicação, né? O meu primeiro passo é subir tudo isso aqui para o Git, né? Só que não tenho configurado ainda o secret lá no GitHub. Então vamos configurar o secret, né? A gente vem aqui em settings de novo, vai vir cá embaixo, que é no deploy secrets vai vir no secrets and variables, actions e criar new repository secret. Aqui eu vou colocar o mesmo de antes, vai ser só o Docker, né, aqui, Docker username. Vou colocar minhas credenciais aqui, vou criar o da senha também, só que essa parte eu vou cortar, porque, né? Não pode, né? Configurado aqui então, os dois secrets, a senha e o username. E pronto, não precisa mais de secret, só garantir aqui que faltou passar aqui foi o meu env, né? A senha do banco a gente tem que atualizar. Vou dar uma mexida aqui e aí já volto. Então adicionei aqui o meu único env, no caso era a URL do banco de dados Docker Postgres. Tem que estar no Docker Postgres, porque, né, como eu falei, está na mesma network, então ele se comunica através do nome do container. E no meu banco de dados eu também tenho que passar, vamos só pegar a colinha aqui, ó, simplesmente copiar e colar, não copiar tudo, né, copiar e colar todo o meu environment. Aqui também, essas senhas de banco de dados, você pode configurar isso lá no secret também, por questão de segurança, né? Ninguém sabe a senha do seu banco. Mas aqui não tem problema, eu vou colocar aqui mesmo. E vida que segue. Então, próximo passo é adicionar isso tudo pro GitHub. Então vamos dar um git add. Vamos comitar certinho para ficar mais clean. E aí eu volto aqui. Fiz tudo, acabei de fazer o push. E aqui, se eu vir cá no meu deploy, acabei de fazer o push tudo, ele tá rodando o meu actions. Vou vir aqui, vamos verificar os passos dele, né? Ele tá vindo aqui, fez o login, tá buildando a imagem do Docker.
E aí, amigos, só esperar. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Então, geralmente 1 minuto, não passa de 2. Mas bem melhor do que se ir lá na AWS, abrir, fazer o deploy na mão, baixar a imagem, um comando. Isso aqui só mandar pra mim, esquece, tá lá já. Pronto, pode ir pra casa tranquilo. E agora vai rodar, tá finalizando ali já, né? Vou rodar o deploy. Quero ficar vendo aqui, tô curioso para ver o que vai dar isso aqui. E vamos só pegar a instância lá, né? Verificar aqui, ó. Não tá rodando ainda, né? O public address dela não tá conectado ainda, porque, né? Quebrou. Vamos ver o erro. Create network. Permission denied. Quem sabe faz ao vivo, eu esqueci. O Docker tem que estar configurado com o sudo, né? Eu só consigo rodar o Docker lá, ó. Quer ver? É isso mesmo. Permission denied. Vou dar um Docker PS. Ele vai dar erro porque eu não conectei com o sudo. Mas a gente resolve isso aqui. Dá um chmod aqui, 666. Vai resolver esse problema. Vamos de novo aqui. Dar um restart Docker. Esse aqui eu defini execução para vários usuários. Então, caso dê isso no seu também, só dá esse comando que agora sim tem que funcionar, porque qualquer usuário pode rodar o Docker. Então é um pouco mais grosso isso aí, mas funciona. Eu vim aqui, rodo o... Aí, agora já foi. Né? E ele vai fazer o push, o pull, na verdade, da imagem do Postgres. Ele vai deletar o container, se tiver, mas não tinha. E aqui ele vai rodar o novo container do Postgres. E aqui ele está puxando a nossa imagem, que ele fez o build lá em cima, a imagem do projeto. E vamos ver. Guardar um pouquinho o próximo passo. Diminuir isso aqui, já passou. Fez o pull, vai deletar, né? O antigo container. Tá aqui. Agora sim, tá rodando os dois containers. Vamos dar um docker logs para verificar se teve algum problema nesse container daqui, ó. Node deployment container. Ele tá rodando. Então agora, ó, se eu vim cá na minha instância, abrir o endereço dela. Esse não tenho. Repara, cuidado com isso aqui, tá? Tem que tirar esse Szinho porque você ainda não configurou nada dessa aplicação. Não tá nada configurado ainda. Lá na parte da AWS, né? Então, você vem aqui, bateu na 3000, funcionou. Agora vamos testar a integração com o banco de dados. A rota que eu tinha configurado era para pegar o users. Ele retornou o quê? Nada, porque não tem usuário. E aí, vamos tentar fazer um post para lá. Vou usar o Postman para fazer isso aqui. Copiar a rota, bonitinha. Pela rota, eu vou fazer uma nova. Ó, tava até configurado aqui de outra forma. Users. Eu já tenho aqui. Ele pega. Eu tenho para criar um usuário. Então vamos usar. Ó, só trocar aqui o servidor. Tá aqui minha rota, que é user create. Vou mandar. Ele cria o mesmo URL, tudo certinho aqui. E se eu vir cá e dar um reload na página e buscando pela barra users, ele vai bater lá e vai fazer a conexão certinho. Sendo assim, tá feita a sua configuração, tá feito o seu problema, resolvido o problema de deploy. Cada vez que você fazer um push para main, ele vai rodar isso aqui e
subir o seu projeto. Certinho? Então é isso, obrigado aí. E até a próxima. Caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida de algum outro vídeo, manda aqui nos comentários que eu vou estar disposto para resolver seu problema. Certinho? Obrigado.